no silêncio da tua alma, nesse momento, nas profundezas do silêncio, prepara o teu coração para escutar aquilo que Deus quer te dizer nesta noite. Prepara-te para esta pregação como se ela fosse a última pregação antes do juízo de Deus. Antes da volta de Jesus. Que o seu coração esteja agora ansioso, em uma santa ansiedade de ouvir o que Deus preparou para você nessa noite. Dentro do teu pensamento, sem você falar, somente lá dentro, diga: Jesus, eu quero receber a tua revelação, a tua palavra, a manifestação da tua glória. Eu quero receber, meu Deus, nesse momento, a graça que desce do céu. E quando a graça chegar diante do meu coração, ela não vai encontrar uma porta fechada. Abre agora o teu coração para ouvir a poderosa palavra de Deus. Os que trouxeram Sagrada Escritura, peguem vossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 13. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 13. Deuteronômio 18, versículo 13. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Deuteronômio 18, versículo 13, na palavra diz assim: serás íntegro para com o Senhor teu Deus. Talvez sua tradução seja diferente e diga: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Beija a sua Bíblia, sente e preste atenção. Amém? Querido e amado povo de Deus, nessa noite eu venho falar sobre o tema: serás íntegro para o Senhor teu Deus. Em outras palavras, serás inteiramente do Senhor teu Deus. Nós, quando começamos a entender a espiritualidade, quando nós começamos a estudar a vida dos santos, a vida daqueles que se decidiram verdadeiramente por Deus, nós vamos encontrar nos santos uma profunda entrega a Deus, e eles lutavam todos os dias para não serem de Deus pela metade. Eles queriam entregar tudo. Eles queriam entregar tudo. O grande ensinamento da Santíssima Virgem Maria é: fazei tudo. Veja, não se trata de fazer a metade, nem uma parte, não. Fazei tudo o que Ele vos disser. Veja, a grande escola dessa consciência cristã de totalidade, de entrega. João, não é pela metade, João. É tudo. Deus quer tudo. Tudo
seu. Já disse nosso querido e amado Monsenhor Jonas Abib, que ele costumava dizer muito a frase: ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Ou tudo ou nada. Sabe quando você está diante de uma situação que você tem que dizer assim: ou tudo ou nada. Sabe quando você está diante de uma situação na sua vida, você diz assim: meu Deus, eu tenho que ir, ou tudo ou nada. Eu vou disposto a enfrentar o desafio. Você vem para cá para a obra, disposta a enfrentar o desafio de ser de Deus, o desafio de ser obra missionária, o desafio de renunciar o seu passado e deixar que Deus escreva o seu agora em condução a um futuro eterno em sua morada. Você veio para cá com a consciência de desafio. Saiba que Jesus quer nos dar esta consciência. Pega a tua cruz. É desafiante, é algo que nos afronta, é algo que não apenas nos conforta. Deus nos conforta sim, Ele abraça, Ele beija, Ele diz que ama, Ele diz que troca reinos por ti. Mas o mesmo Deus que diz para seus filhos que ama-os, é o mesmo que olhou para Pedro e disse: afasta-te, Satanás. Porque ali já não era Pedro em essência, mas era o demônio usando a Pedro. Veja, Deus, Ele é sincero, e dentro da sua sinceridade tem a sua perfeição. Ele não se desvia. Todo sincero, em algum momento, ele se desvia. Ele perde a prudência. É bom e virtuoso ser sincero, mas cuidado para não ser aquele super sincero ao ponto de você perder o controle e acabar machucando mais do que acolhendo, do que mudando a vida do outro para melhor. Sabe, tem momentos da vida que a gente tem que usar de sinceridade. Quando aquela pessoa veste aquela roupa, por exemplo, e diz: o que você achou? Você está achando horrível. Mas você não vai dizer: ixi, está podre, horrível, está uma desgraça. Não, você vai dizer assim: olha, eu acho que você poderia colocar uma blusa assim, uma cor assim, cairia melhor. Você está achando horrível, mas você vai ter toda uma estratégia de conquista daquela pessoa. Porque se você vai e pá, às vezes piora, às vezes você afasta, né? Mas quando depois que nós somos formados, quanto maior for a sinceridade, mais a gente dá glória a Deus. Já percebeu disso? O Senhor quer dar uma mensagem direta para nós aqui. Serás inteiramente dele, todo dele. Meu Deus, eu tenho que começar a fazer um exame de consciência para me entender o que é alguém íntegro. No dicionário da língua portuguesa vai dizer que o íntegro é completo. Íntegro significa apresentado na sua totalidade. Íntegro significa completamente preenchido. Nossa língua diz que íntegro significa isso. Veja, apresentado na sua totalidade. O íntegro diante de Jesus, ele se apresenta na sua totalidade. Jesus,
eu sou um miserável de um pecador. Jesus, eu sou uma pessoa estressada. Jesus, eu sou isso, sou isso, sou isso. Me dá a tua graça, me dá a tua força, para que eu supere esses pecados, para que eu tire de mim os males que estão me afastando da tua presença. Veja, Deus quer isso, a totalidade. Você já percebeu que quando a gente ama alguém, o máximo que podemos ter daquela pessoa para nós é melhor? Não é? Quando a gente ama alguém de verdade, a gente tem aquele desejo de receber sua totalidade. Embora que nós não podemos fazer isso, porque só quem deve receber tudo é Deus. Eu não posso exigir que a Patrícia me adore e eu adore ela. Mas eu digo no sentido de atenção, eu digo no sentido de correspondência. Uma das piores coisas que existe na terra é quando você ama e não é correspondido. Vixe! Aí você imagina o olhar de Deus em sua direção. Ele diz para você: ei, eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero tua família. Eu quero teu trabalho. Eu quero teus estudos. Eu quero os teus sentimentos, os teus pensamentos, o teu namoro, o teu casamento, ou a tua vocação de sacerdote, a tua vocação de freira. Eu quero tudo. Tem que ser tudo. Aqui está o grande desafio para nós sermos íntegros. O grande desafio está aqui, porque nós não nos lançamos totalmente em Deus muitas vezes. Quando nós temos uma oportunidade de desconfiar de Deus, muitas vezes nós desconfiamos. Nos desesperamos nas situações financeiras. Cadê o entendimento sobre providência nessa hora? Parece que some, né? Parece que vai embora, parece que uma mão arranca de nós e a pressão começa a vir com autoridade sobre nós. E essa autoridade da pressão, da naturalidade, muitas vezes nos rouba do sobrenatural. Porque nós olhamos para os números das contas, mas não lembramos dos números dos capítulos e versículos que Deus socorreu o seu povo necessitado. Nós muitas vezes desconfiamos de Deus, mesmo depois de ter passado por formação, Yuri. Depois de termos chorado diante do Santíssimo Sacramento, diante de Nossa Senhora, mesmo depois de Deus ter resolvido problemas que aparentavam não ter solução, mesmo depois disso, desconfiamos de Deus. Você tem noção do que é aquele povo que viu Jesus curar um cego? Você já viu uma cena dessa? Eu vi coisa assim parecida. Que já aconteceu de uma oração, a mulher abrir o olho e dizer qual era a toalha que estava no ambão da igreja, e a mulher era cega. Essa foi uma das maiores experiências que eu presenciei. Mas você imagina com Jesus, como foi com Jesus? O cego, gente, não viu assim meio embaçado não. O cego, ele não estava com a visão pela metade. Jesus curou totalmente. O homem passou a ver tudo. Tudo. E enquanto não está totalmente, Deus não para.
Deus não para. Lembra? Você está vendo o quê? Estou vendo gente como árvore. Está errado. Não é assim. Espera aí. Até ficar do jeito que é para estar. Até ficar do jeito que é para estar. Vai ter um dia que Deus vai parar de trabalhar na sua vida. Quando você entrar no céu. Porque ali nós já estaremos na plenitude, né? Mas enquanto isso não acontecer, Deus vai estar trabalhando. Deus vai estar dizendo o que é para você? Eu quero o seu tudo. Eu quero você todinho para mim. Ah, Padre, quer dizer que isso aí significa que eu não posso mais casar? Não é isso. Não é isso. Deus quer você totalmente. E sabe como é que esse totalmente acontece? Quando você mergulha com toda a sua alma na sua vocação. É casamento? Pois eu vou viver da melhor forma. É sacerdócio? Pois eu não vou ser um qualquer. Vou da melhor intensidade. Eu vou tentar ser o máximo que eu puder. São Maximiliano Maria Kolbe dizia que nós dependemos da graça de Deus, mas temos que ser cooperadores dela. Temos que cooperar. Então, integridade, todo. E esse trabalho de ser totalmente de Deus não é brincadeira, gente. É todo dia. É todo dia. Eu tenho que dar o meu sim. Não é como os hereges protestantes que vai lá na frente, eu aceito Jesus, e o pastor diz, você está salvo. Isso é uma mentira do quinto dos infernos. Dizer que o cara já está salvo. Ô, salvação fácil essa, né? Vai lá na frente, levanta o braço. Eu aceito Jesus, está salvo. Que conversa é essa? Isso é mentira. Facinho assim? Não adianta ir lá na frente e dizer que aceita Jesus e ser alguém que o expulsa de dentro de si quando sai daquele culto. O que eu quero que você entenda? Deus quer você todinho. Todo. Você vai varrer uma casa e antes de você fazer aquilo, porque sua mãe ou seu pai ou seu marido ou sua esposa pediu, você vai, antes de ser por aquele alguém, você vai fazer por Deus. Isso é ser todo de Deus. Isso é ser entregue. Eu quero me entregar. Ah, meu irmão, eu vou te garantir uma coisa: se essa entrega total a Deus acontecer, o resto vem de acréscimo. E eu vou dizer uma coisa para você: os acréscimos de Deus são coisas inexplicavelmente maravilhosas. Ei, você sabe quando foi que eu tive essa consciência? Quando eu disse assim: Jesus, eu vou focar na minha espiritualidade. Eu vou mergulhar. Eu vou ser aquele tipo de gente que lê, e eu não gostava de ler, eu odiava. Hoje você tira a leitura de mim e leva também as unhas, porque eu roo unha demais às vezes, só porque estou com vontade de ler. Que Deus me cure dessa ansiedade. Mas olha, e eu comecei, gente, pregação, escutando, lendo. Aí eu tinha que fazer outras coisas, fazia, me ocupava com outras coisas, sim. Mas quando eu tinha uma brechinha de tempo,
Eu dedicava aquele tempo a crescer mais ainda pela leitura, pela oração, pela convivência com pessoas de Deus. Eu já disse a vocês que eu era chato, porque eu impregnava em pessoas espirituais, porque eu queria sugar conhecimento. Eu até brincava, uma vez eu brinquei, e por tantas, vou ficar aqui para sugar. E sabe, dentro da espiritualidade, esse sugar não é um roubo. Porque roubo é quando se pega algo de um lugar e deixa esse lugar vazio. Quando você está no mundo espiritual, na vida espiritual, se você pega ensinamentos de alguém espiritual, aquela pessoa não fica vazia. Aqui, quanto mais você tira, mais jorra. Porque é graça de Deus. Quanto mais as pessoas tirarem de você, vou botar aqui o tirarem no sentido de beber da graça através do que Deus faz em ti. Não é poder seu, é graça de Deus. Quanto mais elas pegam, mais Deus aumenta a porção. Ei, Deus não quer você cheio. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer você cheio. Ele quer você transbordando. Quem transborda está mais do que cheio. É por isso que o anjo disse a Nossa Senhora: Ave gratia plena. A Virgem Maria era plena. O cheia de graças de Nossa Senhora não é um cheio que para na tampa, não. Ele é um cheio que salta, pula. Eu quero que você saia daqui com integridade espiritual, ao ponto de você dizer assim: eu não apenas sou cheio de Deus, eu sou transbordante desse Deus que me ama e me escolheu para resgatar almas nessa terra. Eu quero que você seja um evangelho ambulante, que você seja o 5º evangelho da Sagrada Escritura. Você nasceu para ser luz. Então precisamos de integridade, completo, o caminho da perfeição. Nós precisamos trilhar, gente. Nós precisamos buscar, nós precisamos ter intensidade, e para isso precisamos ter uma profunda decisão de lutar contra o pecado. Eu vou falar uma coisa para você, lá de dentro da minha alma. Nunca pense que um pecado é um remédio. Porque talvez a gente, às vezes, para curar uma carência, a gente vai lá e peca. Quando você faz isso, você já não tem mais uma ferida, você tem 2. Quantos de nós caímos dessa forma? Então deixa eu te falar uma coisa. E se você tiver caído, levante. Também não fica: ai, eu não presto mais para nada. Calma. Calma. Levante. Agora, seja determinado a lutar contra o pecado. Sabe aquela determinação? E imagine você sendo um leão. Um leão invadindo uma arena para pegar um simples coelho. Essa deve ser a sua determinação de lutar contra o pecado. Pare de olhar para o pecado como se ele fosse mais forte do que você. Pare. 1 Coríntios 10:13 diz: Deus não permite que uma tentação supere as forças do homem. Ele é fiel. E juntamente com a tentação, Deus providencia. A tentação Deus permite. E a vitória sobre a tentação Ele providencia.
os meios de você suportar e sair dela. Na luta contra o pecado, você tem que prestar muita atenção nessas duas palavras: suportar e sair, suportar e sair, suportar e sair, suportar e sair. Ei, suportar! Tem hora que a gente fica suportando, o corpo chama, a carne chama, o corpo se arrepia, a abstinência bate a hora. Ei, tem hora que a abstinência do pecado bate em você. Suporte, é por Jesus. Ele suportou os pregos, as chicotadas, por amor a você. Suporte, aguente. Não é fácil, lutar contra o pecado dói, e nessa luta só você geme. O pecado sempre vai ter uma expressão de valentia. O pecado sempre vai ter uma expressão de uma fera. Ele vem sem dó e sem piedade para derrubar você. Ele vem com ódio de você. O demônio vem com ódio da sua alma. E ele vai tentar fazer você pecar no escondido para te envergonhar ao público. O diabo não conseguiu destruir Jesus. O diabo não conseguiu destruir a Virgem Maria. Então ele está com ódio daqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Você é odiado pelo demônio. Para você entender o grau de ódio que existe no diabo, ele odeia até os satanistas. O diabo odeia até quem serve a ele. Você tem noção agora do grau de maldade e de perversidade que existe no diabo? Pois ele vem, e ele vem disfarçado. Ele vem estratégico para acabar com você, para destruir você. E depois que você cai, ele lança na sua cabeça e no seu coração a pedra do remorso, da falta de perdão para consigo mesmo, do nojo da própria face. Depois que pecamos, temos vergonha de olhar no próprio espelho, ficamos imundos, pensamos em sair do grupo, porque olhamos para os outros e pensamos: eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de assumir uma coordenação, de estar no ministério. O demônio faz isso. Ele é feroz, ele lhe odeia. Mas dá para você ser um leão diante de um coelho. Se você, na hora que vê o diabo vindo em sua direção, você se decidir por Deus e dizer: eu suporto e saio da tentação. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus próprios venenos. Nessa hora o diabo se desespera, e toda a imagem de feroz, toda a imagem de superioridade, toda a imagem de triunfo, ele perde, e ele é precipitado aos infernos, porque São Miguel Arcanjo trata de lembrar a ele uma coisa:
Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. São João Bosco disse: maldito pecado. São João Bosco se referindo ao pecado. Maldito pecado, que tremendos suplícios prepara para quem te comete. Que tremendo suplício, olha só, que tremendo suplício prepara para quem te comete. Se você olhar para os santos e para os condenados, você vai perceber que o sorriso que os santos possuem hoje no céu foi construído com lágrimas aqui na terra, e as lágrimas que os condenados hoje possuem no inferno foram construídas pelos sorrisos dos prazeres desta terra. Olhe para o seu lado e diga: em nome de Jesus, não queira ir para o inferno. Mas, meus irmãos, eu não quero aqui dizer para você que você deve ler Bíblia, rezar, estar aqui por medo de ir para o inferno. Não, mas por amor a Deus. Por amor a Deus. São João Bosco disse: maldito pecado, que tremendos suplícios prepara para quem te comete. Nunca mais, ei, olha o que ele diz aqui: nunca mais quero pecar durante minha vida. A determinação dos santos era essa. Porque às vezes vem na nossa mente: não, é porque eu sou humano, a gente é fraco, a gente cai. Sim, isso é fato, que a gente é humano, que a gente é fraco, muitas vezes a gente cai. Só que cuidado com essa história, para você não estar patrocinando sua safadeza. A gente é humano, a gente é fraco, a gente cai, nós somos falhos, verdade, mas cuidado para isso não ser uma justificativa para você permanecer na safadeza. A determinação dos santos era essa: eu não vou mais cometer esse erro. E eles falavam com autoridade contra o pecado. Você precisa ter autoridade no Espírito Santo para vencer o pecado. Está na hora da tentação. Já imaginou? Na hora da tentação, se for alguém te tentando, se for alguma situação te tentando, você olhar para a pessoa com autoridade espiritual e com o entendimento que a sua luta não é contra homem de carne e sangue, é contra principados e potestades. Você olhar e dizer assim: está repreendido em nome de Jesus. A pessoa nunca mais te dá uma proposta. Eu não vou não, que esse aí é doido. Deus me defenda. Olha, uma vez eu fui chamar ele para encher a cara, ele no meio da rua disse: está repreendido em nome de Jesus, Jesus está voltando e eu quero ir para o céu. Não, esse aí não. Isso é bem do grupo do Daniel, isso é bem do grupo da Patrícia, isso é bem do grupo da Charlete, isso é bem do grupo do Felipe. Oh glória! Nós temos que ter radicalidade na nossa decisão, irmãos. Quem quiser ficar com raiva, que fique. Quem está perdendo é eu não, filho. É quem fica. Deixa eu dizer uma coisa a você: o pecado é maldito. Nós precisamos ter integridade. Nós precisamos dar testemunho daquilo que acreditamos. Você está entendendo, sim ou não? Professor Felipe Aquino disse: renunciar-se é esvaziar-se de si mesmo para ser cheio de Deus e trocar a própria vontade pela dele. Da próxima vez que você for no Santíssimo, faz um favor. Mas favor não é para mim, não, é para você mesmo. Faz uma decisão, melhor dizendo. Olha para Jesus e diz assim: Jesus, eu vim aqui hoje só para trocar a minha vontade pela tua.
Qual foi a santa que ficou na capela contando os tijolos? Gato comeu a língua de vocês, foi? Bora, fala alto. Santa Teresa de Ávila. Mas antes dela contar os tijolos, você sabe o que ela fez? Sabe não? Ela chegou para uma freira, amiga dela. Você pode fazer um favor para mim? Ela disse, posso. Pega aqui essa chave da capela. Quando eu entrar, você tranca para o lado de fora e só volte depois. Porque eu não estou querendo rezar. E pode ser que eu queira sair daí de dentro antes da hora de eu sair. E assim foi feito. Deixa eu dizer para você uma coisa. A sua decisão tem que superar o que você sente. A sua decisão tem que superar o que o seu ex-namorado fez com você, a sua ex-namorada fez com você, o emprego que deu errado fez com você, a humilhação de infância fez com você. A sua decisão tem que ser uma decisão íntegra. Íntegra. Vou repetir: íntegra. Tudo. Total. E quando você perceber que você não está sendo íntegro, volte à integridade. Perceba onde você está. Quando eu preguei sobre o tema voltai ao primeiro amor, na verdade foi uma pregação que colocaram assim: voltai ao primeiro fervor. Voltai ao primeiro fervor. Aí eu disse assim: sabe quando é que você vai verdadeiramente entender que deve voltar? Quando você perceber primeiro aonde você está. Onde é que eu estou? Aonde é que eu estou? Eu vou te falar uma coisa: a pior de todas as perdições é quando você se perde dentro de você mesmo. Você sabe quando é que você não está em Deus? Quando o seu coração vira um labirinto. Quando o seu pensamento vira um labirinto. E quando você não tem guia para encontrar a saída dos compartimentos bloqueados. Cuidado. Se o teu coração tivesse transformado em um labirinto, se a tua mente tivesse transformado em um labirinto, é sinal que você se perdeu dentro de você mesmo e que o seu caso é um caso de urgência. Você está na UTI espiritual. Prestes, e olhe lá, se já não é mais. Tem alguns casos que já não é nem mais caso de UTI. Vocês sabem o que é que significa UTI? Alguém aqui sabe o que significa UTI no hospital? Unidade de terapia intensiva. Olhe para isso com sua alma. Tem casos que já está tão sério que já é caso de ressurreição. Você precisa ressuscitar. Integridade. Eu quero ser todo de Deus. Então vai lá no Santíssimo e troca a tua vontade pela de Deus. Vem aqui na obra e troca a tua vontade pela de Deus. E essa troca dói, porque a sua vontade ela é grudada em você. Presta atenção. Nisso acontece duas situações: o arrancar e o receber. Você arranca chorando e recebe sorrindo. Aleluia.
Diga glória a Deus. Na hora que você vai arrancar o que estava grudado, dói. Você acha que foi fácil renunciar à droga? Foi nada. Eu tirar de mim e tremi, chorei, fiquei com falta de ar, tive crise de abstinência. O que é que hoje você vai arrancar chorando e o que você hoje vai receber sorrindo? Deus vai fazer coisa nova em você. Deus vai fazer, já está fazendo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Olha, que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Está diante de você. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Será que você está percebendo o que é que está diante de você? Ei, eu quero que vocês façam um exercício de casa. Vou passar um exercício para vocês, né? Passar. Quando vocês chegarem na casa de vocês, que vocês entrarem na internet, ou que você vê qualquer coisa, sei lá o que, você vai fazer uma pergunta: isso é vida ou é morte? Você viu seu pai brigando com sua mãe, isso é vida ou é morte? Você viu uma rosa, isso é vida ou é morte? Você está diante de uma conversa, isso é vida ou é morte? Sabe o que é que vai vir no teu coração? O esclarecimento de Deus. Vai ter muitas coisas que vai ser morte, mas você pode olhar como vida. Por exemplo, alguém te fere. Para muitos isso é morte. A morte da coragem, a morte da determinação, a morte da perseverança, a morte do sorriso, a morte do querer sair de casa. Mas para outros pode ser vida. Alguém me feriu, ótima oportunidade para que eu me comporte como Jesus se comportou. Amai também os que te odeiam e te perseguem. E aí, você enxerga vida ou você enxerga morte? Ei, meu filho, deixa eu perguntar de novo, para você poder entender. Você enxerga vida ou você enxerga morte? Viu aquela meninazinha de mini saia, toda bem feitinha, né? O diabo vai tentar fazer você cantar. Ela é toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda minha. Vai, besta. Você enxergou o que? Vida ou você enxergou morte? Quem enxergou morte vai fazer o quê? Eita, que pastelzinho, né? Ele lá em casa, ai papai, ui, morte. Quem enxerga vida faz o quê? Essa irmã precisa de oração e evangelização. Espera aí que eu vou pegar ela agora. Ei, minha filha, vem cá, como é seu nome? Você sabe o que é esse livro aqui, sabe? Sei, é a Bíblia. Não, aqui é a palavra de Deus. Vamos ser mais intensos, porque a palavra de Deus, né? Teve um bispo da igreja que disse: ei, quando você se referir à Sagrada Escritura, melhor do que falar de Bíblia é falar palavra de Deus, porque Bíblia significa a junção, o conjunto de livros. Sagrada Escritura não, é outro patamar, né? Palavra de Deus. Não, que a palavra de Deus, eu vou ler a palavra para ti. Você começa a evangelizar. Daqui a pouco a menina que andava toda sensual tá lá na igreja vivendo a modéstia com a mão para cima. Acaso não sabeis? E fogo e glória e aleluia, orando em línguas, rezando no povo, pregando. É assim. A sua integridade precisa atingir as pessoas que estão na morte. Pare de olhar com um olhar de morte. Lhe feriu? Perdoe, reze.
Viu o pecado diante de você? Não se entregue a ele, combata. Olhar de vida. Juízes capítulo 5, versículo 31. Diz assim: assim pereçam, Senhor, todos os vossos inimigos, e os que vos amam sejam como o sol quando nasce resplendente. Veja, Juízes capítulo 5, versículo 31. Que pereçam os inimigos de Deus, que pereçam os inimigos de Deus. Você, com autoridade espiritual, você derruba o demônio só no seu olhar, meu irmão, porque quem está agindo em você é a graça de Deus, e você vai derrubar os demônios, você vai derrubar os inimigos, e você vai ser como o nascer do sol. Eu já tive a oportunidade de viajar de avião, e eu saí da viagem às 4 horas, ainda o sol não tinha nascido. Gente, quando chegou lá em cima, ainda estava tudo escuro. De repente o sol começou a aparecer. Eu digo: ah, meu Deus, isso é a Eucaristia entrando na minha alma. O entendimento da palavra, o entendimento de Deus, o entendimento do sobrenatural vai invadindo nossas trevas, e vai, tudo aquilo que estava escuro passa a ser claro. Entenda, Deus quer fazer você ser como um sol que nasce. Vai ter ocasiões que você vai chegar num lugar onde o pecado vai estar abundando, mas quando você chega como um sol que nasce, Maria, lá vem um missionário, Ave Maria, esconde esse litro de cachaça, né? Lá vem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí vamos mudar de assunto, porque esses assuntos ela não conversa, não. É um sol que nasce. Nós temos que ser assim. O inimigo vai ser derrotado quando isso acontecer, e para você viver isso tem que ter decisão, integridade totalmente. Eu quero ser todo de Deus. Santa Catarina de Siena chega a dizer: se abraça a alma ao madeiro da Santíssima Cruz, se abraça a alma ao madeiro da Santíssima Cruz, olha só, dirige para o alto o rosto do santo desejo e contempla o consumado e ardentíssimo amor. Veja, Santa Catarina diz que a sua alma tem que abraçar a cruz, e na hora que você abraçar a cruz, você direciona o olhar do santo desejo ao alto, e quando você olhar lá em cima, você vai encontrar o amor. Ela explicou quem aqui? Eu vou ler de novo. Se abraça a alma ao madeiro da Santíssima Cruz, dirige para o alto o rosto do santo desejo e contempla o consumado e ardentíssimo amor. Ela falou de quem aqui? Ela falou de quem aqui? Ela falou da fidelidade aos pés de Jesus crucificado. Ela falou do olhar de Nossa Senhora atingindo o último andar da Santa Cruz. Foi no momento onde Nossa Senhora olhou para o alto e viu o amor consumado, quando seu filho fechou os olhos. O da Virgem Maria embaixo estava aberto para entender a maior das expressões do amor que já passou por esta terra. Eu quero dizer para você: quer ter integridade espiritual, seja mariano. Tente enxergar com o olhar da Virgem Maria. Tente ter o olhar do santo desejo. Nossa Senhora teve o santo desejo, e não desejo pecaminoso, e não desejo malicioso, pervertido. Não, o olhar dela, o desejo dela era santo. Ela abraçou a cruz e olhou para o alto.
o santo desejo e contemplou o amor consumado, ardentíssimo, diz Santa Catarina de Sena, ardia em Nossa Senhora. Ela, adorando em espírito e em verdade, Jesus. Um documento da CNBB no número 80 vai dizer assim: o mistério da cruz acompanha o discípulo. Aonde você chegar, vai ter gente dizendo que você é a linguagem da cruz. O mistério. Veja, o mistério da cruz acompanha o discípulo e deve ser assumido na fé como força redentora. Como força redentora. O mistério da cruz nos acompanha, gente. Você já percebeu que quando pessoas lhe vê, elas agora estão lembrando da igreja quando te vê? Você só está em Deus quando você consegue fazer as pessoas lembrar de Jesus ao olharem para você. Filoteia, na edição que tem um livrinho pequeno de bolso, na página 300 a 301, diz assim: separai o que é precioso do que é vil e desprezível. Separai o que é precioso do que é vil e desprezível. A gente só tem integridade quando a gente sabe separar. Eu tenho as minhas amizades e eu tenho os meus colegas. Eu tenho as minhas amizades e eu tenho os meus conhecidos. Diga para a pessoa que está do seu lado: pega essa. Olha para cá. Eu tenho o meu lugar de oração e tenho minha casa. Porque a casa eu posso me mudar. A casa eu não levo, mas o lugar de oração vai para onde eu for. Separar o sobrenatural do natural. Integridade. Está difícil, mas eu tenho integridade. Eu busco ter integridade. Está tudo complicado, mas no Filoteia diz: separai o que é precioso, né? Precioso. Ô glória! Para finalizar, Padre Léo disse: quanto mais falsa a realidade, melhor material para o encardido. Tudo o que é falso tem sua marca registrada. Padre Léo disse que, olha aqui, quanto mais falsa for a realidade, melhor material para o encardido. O encardido ele chamava era o diabo, o demônio. Como diz a Socorrinha, né? A nossa luta é contra o cão. Ele diz que quanto mais a realidade for falsa, mais ela é um material para o encardido. Aí ele diz assim, ó: tudo o que é falso tem sua marca registrada. Tudo o que é falso tem a marca registrada de Satanás. Então o Senhor diz para você, no seu coração: arranca daí de dentro toda a falsidade. Qual a falsidade que eu estou me referindo? Principalmente quando nós transmitimos uma falsa espiritualidade. E todos nós aqui já caímos nesse tipo de falsidade. Creio que cada um aqui teve algum momento de distúrbio espiritual, de distúrbio de comportamento, de distúrbio. Olha só, um distúrbio. Teve um dia que eu surtei, gente. Surtei.
E eu olhei para a Patrícia e disse: reze em mim, porque eu surtei. Ela olhou para mim e disse: sangue de Jesus tem poder. Tem horas que a gente entra num distúrbio espiritual, no surto, a gente surta. Parece que entra um cão assim mesmo. Aí você endoida e esculhamba todo mundo e sai a vontade de quebrar tudo. Aí no meio do surto que você tem, dessa bipolaridade que às vezes você tem, você diz assim: Jesus, me acalma, porque senão... Aí vem seu anjo da guarda, bota a boca dele bem pertinho do seu ouvido e fala uma palavrinha para você. Confissão. A nós descer divina luz. Você começa a voltar, né? Parece que você foi assim, saiu de si, aí vai voltando, aí vai doendo a consciência. Você vai começando a dizer para você mesmo: não era para tu ter feito isso, olha o que tu fez, miséria. Fique de pé para a gente rezar. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que nós possamos pedir o auxílio de Deus para termos integridade espiritual, retidão espiritual. Faça a sua oração